Olá, tudo bem? Nesta aula, nós iremos começar o estudo das equações. E o tema da aula de hoje é a equação de primeiro grau. Anteriormente, nós trabalhamos alguns vídeos relacionados à parte de funções. Os links dessas aulas eu vou deixar aqui na descrição e lá no finalzinho também nos cards. E hoje, então, a gente vai começar uma segunda etapa, que é a parte das equações, iniciando pelas equações de primeiro grau. Então, bora facilitar? Vem comigo! E aí, tudo bem? Então, importante a gente começar frisando o seguinte: há uma diferença básica entre uma função e uma equação. A função, cada elemento que você utilizar para x vai ter que ter uma única imagem para a função, enquanto que a equação é uma igualdade entre termos de uma expressão algébrica de um lado da equação, uma expressão algébrica possivelmente do outro lado da equação, ok? Hoje nós vamos destinar, como já foi dito, o nosso estudo à equação de primeiro grau. Então vamos lá, acompanhe comigo aí na tela. É uma igualdade no formato ax mais b igual a zero. Ou seja, perceba que é uma função que trabalha elementos que são chamados de coeficientes, e nós também temos a incógnita, a variável que a gente quer determinar, que é o x. Com a e b pertencendo ao conjunto dos números reais, quer dizer, aquela história toda de positivos, negativos, números racionais e números irracionais, né? Mas o A precisa ser diferente de zero. Gente, se o A for zero, você elimina a variável, porque 0 vezes x daria zero, a equação ficaria sem sentido, ok? Então o A tem que ser sempre diferente de zero. E aí se pretende achar exatamente o valor desse x, que a gente chama de raiz. Maravilha? Muito bem. Só observando a equação mais de perto, quando a gente colocar x mais b igual a 1, eu acho que está claro para você que esse x tem um expoente sim. E como ele não aparece, esse expoente vale 1. Eu agora, inclusive, estou fazendo a questão de colocar o expoente aqui para te deixar bem claro isso. E é por isso que ela é definida como equação de primeiro grau, porque o expoente máximo da variável, da incógnita, que é o x, nesse caso vale 1. Então, como eu já havia comentado, o a e o b que aparecem aqui em cima nessa expressão, eles são os coeficientes, sendo que o b é o termo independente. Por que independente? Porque ele não tem variável, ele não tem x, ao contrário do a, percebeu? E x é a variável que você quer encontrar. Maravilha? Então, toda vez que você encontra uma equação nesse formato, que tem uma variável x, e você quer determinar essa incógnita e essa variável x está no grau 1, é de primeiro grau, você tem uma equação de primeiro grau, ok? Muito bem. Aqui a gente fala em x, né, pessoal, mas poderia ser uma variável y, poderia ser uma variável z, para citar apenas dois exemplos, né? Bom, nada melhor do que a gente trabalhar alguns exercícios para a gente relembrar e reforçar esse conteúdo. Então acompanhe comigo. Primeira questão. Para cada equação ax mais b igual a zero dada, quer dizer, já está sendo deixado bem claro aqui no texto do exercício que nós estamos trabalhando com a equação de primeiro grau. Olha o formato da expressão. Com o a e o b pertencentes ao conjunto dos números reais, obtenho o valor de x. Então vamos começar, pessoal, pela letra A. Você tem essa expressão 2x mais 6 igual a zero. Eu quero o valor de x. Claro, aqui é mais para a gente dar uma treinada aí na questão de isolar a variável, né? Porque na realidade você vai pegar essa expressão 2x mais 6 igual a zero e você vai querer isolar o x para achá-lo. Coerente, não é? Bom, para isolar o x, eu primeiro tiro esse 6 daqui, ok? Então fica 2x igual 0 menos 6. Como vocês costumam dizer, né? Joga o 6 para o outro lado, troca de sinal. Então vai ficar 2x igual a menos 6. Como você quer o x, tem que tirar agora o 2. Ora, o 2 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Maravilha? Então, na realidade, o x é igual a menos 3. Esse seria o valor da variável. É mais para a gente treinar a parte de isolar a variável, né, gente? Olha só, se eu jogasse o menos 3 aqui em cima, até como uma forma de tirar uma prova real, se eu jogasse o menos 3 no lugar do x na expressão, ia ficar assim, não ia? 2 vezes menos 3 mais 6 igual a zero. Bom, a gente sempre faz primeiro o produto. Em relação à soma e produto, o produto vem primeiro. 2 vezes menos 3 dá menos 6.
Então ficaria menos 6 mais 6 igual a 0. Ora, menos 6 mais 6 dá 0. Então, a igualdade está provada. Quer dizer, está aí a provinha real de que realmente essa equação funciona para quando x é igual a menos 3. Tranquilo? Vamos para a letra B? Na letra B é a mesma história, né? Vamos isolar a variável. Na letra B, o que eu quero explorar com você é apenas um detalhezinho, que é o cuidado com o sinal, ok? Então, se eu tenho a expressão 4x menos 5 igual a 0, e eu quero isolar o x, claro que eu vou jogar primeiro o termo independente para o outro lado. Menos 5 joga para o outro lado, cuidado, vai ficar mais 5, não é isso? Aí ficaria 0 mais 5, que dá 5. Portanto, o x vai ser 5. O 4 está multiplicando, eu quero isolar o x, joga ele para o outro lado, inverte a operação, como vocês costumam dizer, né? Então, o x igual a 5 quartos. Tranquilinho? Maravilha? Esse terceiro exercício aqui, o que eu estou brincando agora é jogando o sinal na frente da variável x. Então, cuidado. Então, pegamos a expressão, letra C. Menos 5x mais 10 igual a 0. Como eu quero o x, eu vou jogar primeiro para o outro lado a variável independente, porque eu quero isolar o x para achá-lo. Mais 10 passa para o outro lado, fica menos 10, ok? Vou fazer aqui do lado. Então você vai ter menos 5x igual a menos 10. Como você quer o x, tem que tirar o menos 5 e jogar para o outro lado. Ele está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Pessoal, aqui normalmente a galera comete erro, tá? Quando eles jogam o menos 5 para o outro lado, eles trocam de sinal. Quando você tem uma operação de multiplicação ou divisão, a operação que você inverte é multiplicação para divisão ou divisão para multiplicação. Ou seja, você não mexe no sinal, ok? Então tem que cuidar. Diferente do que foi na letra A e letra B. Muito bem. Então o meu x ficará menos com menos dá mais, 10 dividido por 5 dá 2. Então x igual a 2. Mesma história, se você quiser fazer a provinha real aqui, ó, você vem ali naquela expressão e joga o x que você obteve. Ficaria menos 5 vezes 2 mais 10 igual a 0. Ué, menos 5 vezes 2 dá menos 10. Ficaria menos 10 mais 10 igual a 0. Menos 10 mais 10 dá 0. Está provada a igualdade. Significa que realmente o x, nesse caso ali, vale 2. Maravilha? Muito bem. Vamos para a letra D. A última expressãozinha para a gente trabalhar a questão de isolar a variável. Ó, cuidado que nesta letra D eu trabalho uma expressão que ela está entre parênteses. Então, olha só, vocês sabem que quando eu tenho uma expressão entre parênteses, a primeira coisa que a gente resolve é exatamente o parênteses. De que forma você vai ter que aplicar a propriedade distributiva, que não é isso? Esse 4 vai passar multiplicando os elementos que estão lá dentro. Então, 4 vezes 3x dá 12x, e 4 vezes 2 dá 8. Agora eu posso eliminar o parênteses. E isso, segundo a equação, é igual a 32. Como você quer o x, joga o 8 para o outro lado. Ele está somando, ele passa para o outro lado, diminuindo. Então ficaria 12x igual 32 menos 8. Você vai ter 24, não é isso? Portanto, o meu x, para isolar o 12, vai passar para o outro lado. O 12 está multiplicando, passa dividindo. Portanto, o meu x é igual a 2, 24 dividido por 2. Vamos fazer a provinha real para ver se realmente conferiu? Então acompanhe comigo ali, ó. 12 vezes o x, que eu achei que é 2, mais 8 igual a 32. Você percebeu, né? Eu estou pegando a expressão que foi dada e no lugar do x substituindo o valor que eu achei para ver se confere. Então 12 vezes 2 dá 24, mais 8 igual a 32. Bom, 24 mais 8 dá 32, e a igualdade está comprovada. Realmente, para essa expressão, o x tem que ser igual a 2. Tranquilo, pessoal? Maravilha? Então, esse primeiro exercício foi para te relembrar a questão de isolar a variável numa equação de primeiro grau. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Dúvida? Volta e revisa. Bom, agora nós vamos para um segundo modelo. Mas antes disso, só para te lembrar, não esquece de dar aquela curtida para valorizar o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sininho da notificação,
porque toda segunda e quinta-feira tem vídeo novo no canal. Mas vamos lá, bora trabalhar? Então, olha só, no segundo exemplo, eu estou trabalhando a equação de primeiro grau, só que olha só a diferença agora. Essas equações que eu estou dando são fracionárias. Está percebendo aqui, ó, tanto na letra A quanto na letra B, o x está no denominador, então eu tenho agora uma fração. Então a ideia aqui é a gente relembrar como é que a gente resolve este tipo de situação. Bom, eu quero x, não é isso? Ó, é o que o exercício lá em cima está pedindo, calcular o valor de x. Eu creio que esteja claro para você que, como é uma expressão fracionária, para sair esse x, o valor dele, você vai ter que se utilizar de um recurso fundamental nas frações, que é o quê? O mínimo múltiplo comum. Beleza? Então, olha só, você pega a expressão, no caso da letra A, meio mais 1 sobre x igual a 5 sobre 4, pega os denominadores, são eles quem? 2x, x e 4, e você vai tirar o mínimo múltiplo comum. Vamos relembrar como é que faz o mínimo? Você vai pelos números primos de forma crescente fazendo as divisões. Então vamos lá. Primeiro, o número primo aqui mais próximo que dá para usar é o 2. 2 dividido por 2 é 1. Para o x não tem relação. 4 dividido por 2 é 2. Aí, novamente, 2, eu vou ter aqui, ó, 2 dividido por 2 dá 1, então vai dar 1 aqui, ok? E agora, evidentemente, o próximo elemento é o x. X dividido por x é 1, portanto, eu tenho agora como calcular o MMC. O MMC agora é só fazer o produto desses elementos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes x dá 4x. Maravilha! Então, veja que essa expressão aqui, ó, ela poderá ser reescrita da seguinte forma. 4x mais 4x igual 4x. Quer dizer, esses elementos aqui todos serão trabalhados agora para tirar o mínimo múltiplo comum. Ok? Então vamos lá? 4x dividido por 2 dá 2x. 2x vezes 1, 2x. 4x dividido por x. Ora, se você pegar 4x e dividir por x, você vai cortar x com x, e isso aqui vai dar 4, não é isso? Maravilha? Então, veja que, nesse caso, você vai ter aqui o elemento 4. 4x dividido por x dá 4. Aí, o resultado multiplica com o de cima, 4 vezes 1 dá 4. E, finalmente, você tem o terceiro elemento, que é 4x dividido por 4. Se eu fizer 4x dividido por 4, eu vou simplificar o 4 por 4 e o MMC vai dar x. Então, x multiplica por 5, fica 5x. Maravilha? Bom, pessoal, uma vez que isso está feito, aí os denominadores eu posso simplificar, que eles são comuns para todos eles. E eu eliminei a questão da fração. Relembraram? Vamos trabalhar então? Uma vez isto feito, a expressão então ficará agora da seguinte forma. 2x mais 4 igual a 5x. Muito bem. Como você quer o x, joga x para um lado, então aquele 5x passa para o outro lado trocando de sinal, vai ficar desse jeito. Ó. Se o 5x saiu do lado de lá, agora é 0. Agora, o termo independente você vai jogar para o outro lado. Então, vai ficar 2x menos 5x igual a mais 4. Então, 2x menos 5x dá menos 3x igual a 4. Finalmente, o x será, o menos 3 passa para o outro lado, dividindo, não é isso? Vai ficar 4 sobre menos 3, ou seja, o x igual a menos 4 terços. Essa seria a resposta. Serviu para relembrar? Então, cuidado com essas questões aí envolvendo expressões fracionárias, né? Sempre a saída é o MMC. Vamos para a letra B? Olha só, na letra B eu tenho a expressão 2 sobre x mais meio igual a 2 sobre 6. Mesma história. Tirar o MMC. Então, vamos lá? De novo, eu tenho x, 2 e 6. O que eu vou fazer? Vou tirar o MMC disso, x, 2 e 6.
Indo pelos números primos, o menor deles é o 2, que é divisível. X por 2 não dá, 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3. Agora o próximo primo é o 3, não é isso? Porque é divisível por esse 3. X não dá, aqui já fechou, 3 por 3, 1. Agora sobrou o x, então é o próprio x, vai dar 1, 1 e 1. Agora você só faz o produto entre esses caras. 2 vezes 3, 6. 6 vezes x, 6x. Maravilha? Muito bem. Então agora eu vou remontar minha expressão. Ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar tudo com 6x no denominador. Você está percebendo, pessoal? Você pega essa expressão aqui e você reescreve ela com o mínimo agora embaixo do denominador e faz a regrinha do mínimo. 6x dividido por 6x, corta x com x, sobra 6. Multiplica com o de cima, 6 vezes 2, 12. 6x dividido por 2 é só dividir o 6 pelo 2 que dá 3 e fica o x. Então vai dar 3x. Multiplica pelo de cima, 3x vezes 1, 3x. Finalmente, 6x dividido por 6, corta o 6 com o 6. Vai sobrar o x. Multiplica com o de cima. X vezes 2 dá 2x. Agora, né, o que você vai poder fazer? Cortar os denominadores. Tranquilinho? Então, claro que a tua expressão agora ficará 12 mais 3x igual a 2x. Como eu quero x, eu vou ter que isolar. Já que já tem um x isolado do lado de lá, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 3x e jogar para o outro lado. Então, se ele é positivo, ele passa para o outro lado negativo, não é isso? Então vai ficar 12 igual a 2x menos 3x dá menos x. Aí, claro, né, você multiplica tudo por menos 1 para tirar esse negativo do x. Vai ficar x igual a menos 12. Essa seria a resolução dessa segunda fração. Tranquilo, gente? Você viu para relembrar? Então, você tem dúvida em relação a esses dois exercícios? Volte, refaça, porque eles são muito importantes. Muito bem. Vamos para o terceiro exercício. Estamos chegando ao final da aula. Eu trouxe um exercício diferente aqui para mostrar para vocês como é que na prática também a gente pode ter situações envolvendo equações de primeiro grau, sem que necessariamente quando você olha no texto esteja claro que é isso. Vamos lá então? Olha só. Em uma caixa de maçãs, tem-se 1/5 da capacidade ocupada. Então vamos imaginar que você tem lá uma caixa de maçã. Tem lá uma caixinha de maçãs. Você vai acondicionar maçãs dentro daquela caixa. Maravilha? E essa caixa tem uma capacidade total. Essa capacidade total, pessoal, eu vou chamar, por exemplo, de X. Maravilha? Então, cabe dentro dessa caixa uma quantidade X de maçãs, que eu não sei quanto que é, ok? Muito bem, por isso ela é a variável, ela é incógnita, por isso que eu chamei de X. No início tem 1/5 dessa capacidade ocupada, então no início você tem 1/5 de X sendo ocupado lá dentro. Do X, que é o total, 1/5 já tem de maçãs lá dentro, ok? A seguir acrescentam-se 12 dessas frutas. Então, olha só, eu tinha lá dentro, segundo o exercício no início, 1/5 da capacidade de X. Agora eu vou acrescentar mais 12 unidades, mais 12 maçãs. E aí passa-se a ter 3/5 da capacidade da caixa preenchida. Então, veja bem, se eu tinha 1/5 da capacidade total já preenchida e acrescentei mais 12 maçãs, agora eu vou passar, então, a ter 3/5 da capacidade preenchida. 3/5 de X. Percebeu? Então, veja, acabamos de montar uma equação. E se você observar o X que está ali, é uma equação de primeiro grau, porque todo X que está aí tem expoente 1. Ok? Lembra quando ele não aparece, o expoente é 1. Então, veja que é um exercício que não traz a equação pronta, mas por interpretação do que ele está te dando, você acaba chegando nesse valor dessa expressão. Então, só para esclarecer mais uma vez, se acaso ficou dúvida, olha o que eu fiz. Se no início tinha 1/5 da capacidade, que eu chamei de X, e eu acrescentei mais 12 frutas, de forma que no final vai ter 3/5 da capacidade de X, isso significa que 1/5 de X
mais 12 vai dar 3/5 de x. Maravilha? Muito bem. E o que o exercício pede? Exatamente a capacidade total de frutas que cabem. Quem é a capacidade total de frutas que cabem na caixa? X. É exatamente o x que eu quero, pessoal. Então, como é que a gente vai fazer para calcular esse x? Trabalhar a equação de segundo grau, perdão, de primeiro grau. Está ali a expressão montada, temos que achar o x. Bom, é fracionário? É. O que a gente vai ter que fazer? Tirar o mínimo. Ah, mas professor, para tirar o mínimo, cadê o denominador do 12? Ué, a gente sabe que qualquer número, quando o denominador não aparece, ele vale quanto? 1. E entre 5 e 1, é claro que o MMC é o próprio 5, não é isso? Maravilha? Então vamos fazer o MMC disso aí, ó. 5 é o MMC para todas essas três expressões. É 5. Então vamos lá. Como é que é o MMC? Divide pelo denominador e o resultado multiplica pelo numerador. Então 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 1 dá 1, vezes x dá o próprio x, ok? 1 vezes x é x. No segundo termo, 5 dividido por 1 é 5. O resultado multiplica pelo de cima. Então vai ficar 5 vezes 12, que dá 60. Tranquilo? No terceiro termo, 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. 3x. Então, 3x. Ok? Maravilha? E agora o que eu posso fazer? Eu posso tranquilamente eliminar o denominador, porque ele é comum para todos. E eu acabei, então, de deixar de ter uma expressão fracionária para ter uma expressão normal. X mais 60 igual a 3x. Tranquilo? Quem é que a gente está querendo achar, pessoal? É o x, não é? Então, tá lá, vamos isolar o x. Como já tem o 3x do outro lado, eu vou deixar o 60 aqui e vou jogar aquele x que está aqui, ó, para o outro lado. Ele é positivo, ele passa para o outro lado negativo, ou seja, diminuindo. Então vai ser 60 igual a 3x menos x, que dá 2x. Como você quer o x, o 2 que está multiplicando passa dividindo. Ou seja, o x dá 30. 30 o quê? 30 maçãs. Essa é a capacidade de frutas que cabem nesta caixa. Maravilha, pessoal? Então tá ali. Estão vendo? O exercício trazia um dado diferente, que era o quê? Através de uma interpretação de uma situação do dia a dia, você construi uma expressão de primeiro grau e a partir daí você tem condição de calcular a variável. Legal? Maravilha? Espero que tenha contribuído para o teu aprendizado. Agradeço por você ter ficado até o final desta aula. Na próxima aula, o próximo vídeo, nós vamos trazer os conceitos de equação de segundo grau, bem importante. Então, fica antenado e um grande abraço e fique bem.